Foi só o Lula vencer as eleições que o orçamento secreto já deixou de ser orçamento secreto e passou a ser emenda de relator, segundo os nossos queridíssimos veículos de imprensa, que nem deixam a sua parcialidade de lado. Aliás, na minha avaliação, não tem nenhum problema o veículo de imprensa ele ser parcial, desde que ele admita a sua parcialidade, desde que ele diga, olha, eu estou desse lado, eu defendo esse lado, eu tenho um editorial que vai no sentido de defender este político, este partido, e eu vou fazer uma cobertura com base naquilo que eu acredito. Que é o que o MBL faz. É claro que o MBL não é um veículo de imprensa, ele é um movimento político, ele faz militância política, mas em muitos países desenvolvidos os veículos assumem o seu posicionamento político e assumindo seu posicionamento político fazem uma cobertura de acordo com o seu posicionamento político. Mas infelizmente não é o que a gente vê aqui no Brasil. Aqui no Brasil os veículos querem se fingir de isentos, querem se fingir de imparciais, mas na prática muitas vezes tem posicionamentos que se refletem na sua cobertura e que confundem o fato com a opinião do jornalista. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e vamos bater 1 milhão de inscritos neste ano. Já estamos em 969 mil inscritos, vamos bater 1 milhão de inscritos este ano. A meta é bater 1 milhão. Se a gente não bater 1 milhão, eu vou renunciar ao mandato. Eu vou embora do país, eu vou morar no Japão, eu vou ficar tomando banho em onsens lá, águas termais de montanhas, vou subir o Monte Fuji e vou abandonar todos vocês. Então vamos bater 1 milhão de inscritos neste ano. Muito bem. Todo mundo se lembra que nos debates, né, o Lula citava ali o orçamento secreto como o maior escândalo de corrupção da história do país, né? O Randolfo Rodrigues falava isso, a Gleisi falava isso. Agora dizem que não, que o orçamento secreto pode ser negociado, que a gente pode encontrar um meio termo, que pode continuar com o orçamento secreto desde que o Lula dê o direcionamento de quais programas vão ser atendidos com o orçamento secreto e que os deputados só façam a indicação de qual é o lugar em que esse programa vai ser atendido, ou seja, querem fazer ali um chulibilibe, um mexe-que-me-lexe pra acomodar os interesses de todo mundo, acomodar o centrão, junto com os petistas, junto com parte dos bolsonaristas que também querem continuar recebendo o orçamento secreto, querem continuar na mamatinha, e a imprensa quer passar pano pra tudo isso, deixando de chamar de orçamento secreto pra chamar de emenda de relator. No! Fuck! Shit! Já tem desculpas aí de blogueiros petistas, dos mais sujos, assim, não é nem dos grandes veículos de imprensa, mas os mais descarados já estão chamando de orçamento participativo, né, de orçamento legislativo e abandonando completamente o que era o maior escândalo de corrupção da história do país, de repente se transformou só num instrumento do orçamento comum como qualquer outro, né, o que mostra, assim, uma grande cara de pau dos petistas que num dia estavam descendo o cacete no orçamento secreto, como eu votei contra o orçamento secreto e outros petistas, outros petistas, parece que eu sou deputado petista também, né? E vários deputados petistas, deputados de esquerda também votaram contra o orçamento secreto, dizendo que estavam votando por princípio. Tiveram alguns que votaram a favor, mas a maior parte votou contra, dizendo que era por princípio, dizendo que era por convicção, só que agora, na hora do vamos ver, parece que não é bem assim. É mesmo? Parece que não era por convicção, parece que era por conveniência, que o orçamento secreto só era ruim porque era do Bolsonaro, mas se o orçamento secreto passar a ser do Lula, então tá tudo bem, então não tem problema nenhum. Só pra vocês entenderem a diferença do orçamento secreto pras emendas parlamentares impositivas, eu vou pedir pro editor, não só ao longo do vídeo e colocando esses veículos de imprensa que estão trocando as matérias, né, em que chamavam orçamento secreto de orçamento secreto e agora estão chamando orçamento secreto de emenda de relator, como eu também vou pedir pro editor colocar aí na minha página de deputado da Câmara dos Deputados. Você vai lá, dá um Google, coloca aqui em Kataguiri e vai abrir a minha página. Muito bem. Lá você vai conseguir ver os meus gastos, minha verba de gabinete, a minha cota parlamentar. Você vai ver que eu abri mão de carro oficial, de motorista, de segurança, de gasolina, de comida paga com seu dinheiro e por aí vai. Lá você também vai ver as indicações das minhas emendas parlamentares, que é o dinheiro que obrigatoriamente todo deputado de todos os estados, de todos os partidos, tem o direito de indicar para instituições do seu estado. E aí você vai ver aí, ah lá, o que indicou uma emenda pro Hospital de Base de São José do Rio Preto e a emenda foi utilizada para isto, para custeio, para investimento. Mandou pro Hospital das Clínicas da Unicamp, foi utilizado para isso. Mandou pro Hospital da Mulher, mandou pro Hospital de Barretos, mandou pra Unifesp fazer pesquisa, mandou para diversas instituições, mandou para Santa Casa, mandou para diversas instituições que fazem um atendimento de saúde, que fazem um atendimento sério, e você vai poder verificar isso na minha página, assim como na página de qualquer outro deputado. Você vai ver quem foi o deputado
deputado que mandou, o quanto mandou, para qual instituição mandou e o que a instituição fez com esse dinheiro. É absolutamente transparente e o critério de distribuição dessas emendas é igual. Todo mundo recebe o mesmo valor, cerca de 15 milhões de reais por ano, corrigido pela inflação. Todos os anos a gente pode, no nosso estado, mandar para algum órgão público ou privado que atenda serviços públicos para que ele custeie as suas atividades ou tenha compra de novos equipamentos que possa melhorar a vida da população de alguma maneira. Claro que tem gente que faz esquema com isso, tem gente que tem escândalo de corrupção, mas a grande maioria não. A grande maioria, de fato, manda para acontecer alguma obra, para acontecer algum custeio, para acontecer alguma coisa. E, infelizmente, a maior parte dos deputados se elege enviando emendas parlamentares, né? A emenda parlamentar por si só é uma coisa ruim? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo receber emenda parlamentar dá uma certa independência em relação ao governo. Tem gente que discorda de mim, tem gente que concorda, mas a minha opinião é essa, que certa emenda parlamentar com total transparência, como acontece hoje com a emenda impositiva, é importante para manter a independência do sujeito em relação ao governo, porque ele tem recursos para enviar para suas bases, mesmo quando ele tá na oposição. Agora, o que eu acho errado é o deputado que só se elege com base em emenda, porque quando ele só se elege com base em emenda, ele entra pro chamado centrão. Ele é o cara que, independentemente de quem esteja no governo, se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é o Temer, ele vai precisar vender o seu voto pro governo para conseguir receber mais dinheiro de emenda parlamentar do que aquilo que ele tem direito pela lei. É isso que a gente chama hoje de orçamento secreto. Quando o cara recebe a mais, porque ele é da base do governo, porque ele vota junto com o Bolsonaro, e aí, em vez de receber os 15 milhões, ele vai receber 30, 40, 50, 60, 100, até 200 milhões de reais por mês para mandar pro seu estado e para fazer sua base parlamentar. E qual que é o resultado disso? O resultado é que o eleitor não consegue cobrar o deputado com base no seu posicionamento ideológico, e não consegue cobrar por uma razão muito simples. Se a ligação, a corrente que liga o eleitor com o eleito é a obra que o eleito inaugura e não é o voto que ele dá, se pouco interessa como o deputado vota, mas o que interessa é quanta obra o deputado inaugura, o deputado pode votar a favor de fundão, pode votar a favor de PEC de impunidade, pode votar a favor do aumento do próprio salário, pode aumentar os próprios privilégios, que o eleitor vai estar pouco se lixando porque ele só vai estar olhando para a obra. E é por isso que a gente tem um Congresso Nacional tão desconectado com a opinião pública. Por que mais de 90% da população é contra fundão eleitoral, fundão partidário, mas a maior parte dos deputados é a favor e vota a favor e continua se elegendo e se reelegendo? Porque a maior parte não se elege com base nesse discurso, não se elege com base naquilo que vota, com base naquilo que acredita, mas com base na quantidade de obras que leva para os seus redutos eleitorais. Se bem que essas eleições mostraram que mesmo o eleitorado ideológico tá cagando e andando para quem usa fundo eleitoral ou fundo partidário, né? Porque no final das contas, os grandes nomes de opinião que foram eleitos, né? O Boulos, o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, todo mundo usou o fundão, ninguém ligou, mesmo sendo deputados de opinião, mesmo não sendo deputados do Centrão, que se elegem com base em obras. Enfim, né? Parece que a população já abandonou completamente essa pauta do fundo eleitoral e do fundo partidário, e esse é um tema, inclusive, que nós devemos discutir futuramente no Movimento Brasil Livre. Mas, de todo modo, o que eu quero dizer é o seguinte: a imprensa passou agora a passar um pano pro orçamento secreto, agora é o orçamento participativo, ou como a colunista Malu Gaspar ironizou no Globo, o orçamento sagrado agora, né? Agora é o bonitinho, agora tá tudo certo, agora é o orçamento secreto do bem, né? Assim como tem o ódio do bem, né? Que é aquele cara que agride o outro, que xinga, que cospe no outro, que soca, que mata o outro, mas se ele é de esquerda tá tudo bem, porque ele faz parte do clubinho do monopólio das virtudes. A mesma coisa agora tá acontecendo com o orçamento secreto, pois vocês saibam que o orçamento secreto, continuando com esse modelo, eu vou continuar votando contra, denunciando e fazendo oposição. Os deputados bolsonaristas não têm moral pra fazer isso porque eles votaram a favor do orçamento secreto e receberam o orçamento secreto. Os deputados petistas não têm moral pra falar de orçamento secreto porque agora é eles mesmos que estão com o controle do orçamento secreto, agora na presidência da República, querem usufruir dele, querem alterar os mecanismos para que o orçamento continue existindo sem ser derrubado pelo Supremo. Eu digo o seguinte: eu só defendo a manutenção desse poder do orçamento nas mãos do Congresso Nacional se for absolutamente transparente, como são as emendas individuais impositivas. Se eu puder entrar na página do deputado, se eu puder saber para onde é que ele mandou, qual foi o deputado que mandou, quanto mandou, qual a instituição que recebeu e no que gastou, aí eu posso defender que esse orçamento se mantenha nas mãos do parlamento, inclusive pra gente ter mais poder pra fazer oposição ao petismo e pro petismo ter menos instrumentos de controlar o parlamento. Agora, se for mantido secreto de qualquer maneira,
maneira e se for continuar sendo utilizado como um instrumento para o governo aumentar a sua base, hoje o governo bolsonarista, amanhã o governo petista, eu vou votar absolutamente contrário, eu vou continuar denunciando e eu vou expor tudo que aconteceu nos bastidores aqui pra vocês. Vocês podem não contar com a imprensa pra isso, mas vocês podem contar comigo e com o meu canal, e por isso, por esse serviço que eu presto aqui a vocês de informação, que vai pra além do meu trabalho de deputado, é um serviço de transparência de Congresso Nacional, é como se tivesse ali eu sou um cidadão comum infiltrado ali em Brasília, nos bastidores da Câmara dos Deputados, ou um jornalista isento e um jornalista transparente infiltrado nos bastidores pra trazer as notícias pra vocês, e por isso eu peço o fortalecimento do canal pra gente chegar nos 1 milhão de inscritos, deixando sempre o like no vídeo pra dar uma fortalecida, clicar no sininho pra receber as notificações, se inscrever no canal e vamos continuar expondo a hipocrisia dessa gente.